Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A antífona de entrada deste sábado, véspera da Semana Santa, assim nós rezamos: Ó Senhor, não fiqueis longe de mim. Ó minha força, correi em meu socorro. Sou um verme, não um homem, opróbrio dos homens e rebotalho da plebe. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos a profecia de Ezequiel. O Senhor vai dizer: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. No dia de hoje, nós vemos Deus não somente que na leitura dessa semana sempre estava agindo em favor de uma pessoa. Agora Deus vai agir em favor de todo o povo de Israel. É o povo de Israel que nesse momento está na Babilônia. É o exílio da Babilônia, escravizado na Babilônia. Farei deles uma nação única. Nunca mais formarão duas nações. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aquilo que já na aliança do Sinai, Deus escolhia um povo e dizia: eu sou o seu Deus, e isso vai sempre se renovar. Na verdade, o caminho de conversão que nós somos chamados a fazer na Quaresma é recolocar Deus no lugar justo, que Ele seja o nosso Deus. Dar a Deus o local que Ele deve ocupar na nossa vida, não como o único amado, mas como o amado, o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso pai, a nossa mãe. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. A promessa de uma nova aliança que não mais vai ser fragilizada por causa de uma humanidade infiel. Esse sonho de uma aliança que já ecoa nos profetas do Antigo Testamento. Uma nova e eterna aliança e que se manifesta no texto de hoje. Essa aliança vai ser feita através da pessoa de Jesus Cristo. Porque em Jesus nós temos o Deus que é sempre fiel em todas as alianças, desde aquela primeira com Abraão, mas aqui a grande diferença que nós temos finalmente uma humanidade que é fiel ao seu Deus. Jesus é a verdadeira humanidade fiel. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Deus vai estar no meio do seu povo. Na verdade, a carta aos Hebreus vai dizer que é Jesus também o santuário. Ele é o sacerdote, é a vítima, é o altar, é o santuário, é o próprio Deus. Então é Jesus. Assim, nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Na pessoa de Jesus, Deus refaz uma aliança. Mas não só uma aliança que pode envelhecer, perder a validade por causa da imperfeição humana, mas uma aliança definitiva. De tal modo que não existe mais uma aliança a ser refeita depois daquela que Deus faz através do seu Filho Jesus, mas nós, em cada celebração, na vida da igreja, renovamos esta aliança. Esse fato de que Deus pactuou com a humanidade um vínculo para sempre e que, através dessa aliança, nos chega a salvação. O Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor. É o cântico de Jeremias, no capítulo 31. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. A imagem de Deus como pastor que cuida das suas ovelhas, até porque o pastor tem um vínculo de afeto, de proximidade com as ovelhas. Não são tantas e não são despersonalizadas como um rebanho bovino. Então a imagem do pastor que cuida do rebanho que é Israel. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria. É o retorno daqueles que foram para a Babilônia, que voltam para o monte de Sião. Então a virgem dançará alegremente. Veja que agora tudo se torna uma festa. A virgem, a jovem que dança, o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, depois do exílio, depois da perseguição, depois do sofrimento. Serei consolo e conforto após a guerra.
Na aclamação ao Evangelho de hoje, lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. A renovação, a conversão que nos é proposta durante a Quaresma é uma renovação total de espírito e de coração, para que nós sejamos de fato a imagem do ressuscitado que estamos para celebrar o seu mistério. Nós continuamos a ler o embate de Jesus com os seus perseguidores. Então, naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele, depois da ressurreição de Lázaro. Então, alguns deles foram ter com os fariseus, e então o conselho, que é o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de anciãos, aqueles que eram o Supremo Tribunal do povo de Israel, no âmbito religioso que tinha incidência civil. Então eles vão dizer assim: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Vejam que interessante, eles reconhecem que Jesus realiza sinais, mas não creem em Jesus. Este homem realiza muitos sinais e por isso nós temos que destruí-lo. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote, vai dizer assim: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás, assim vai dizer, comentário evangelista, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação de Israel, mas que iria reunir todos os filhos judeus dispersos. Então, aquilo que é uma maldade de Caifás se torna uma profecia. Na verdade, na história da salvação, Deus se usa até dos instrumentos mais desprezíveis para fazer realizar a sua graça. Então, a partir daquele dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Veja que é uma decisão de matá-lo antes de um processo. Então, um processo totalmente injusto, que já começa com uma sentença, para depois buscar como chegar a essa sentença. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se em uma região perto do deserto, na cidade de Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Sim, ele virá para a festa. Nós, assim, meus irmãos, estamos concluindo este bloco longo do Evangelho de João, nessa última semana, aonde vai se consolidando a animosidade dos inimigos de Jesus para com ele. E vão consolidando também um caminho que tem um objetivo: levar Jesus à morte na cruz, livrar-se de Jesus. Então, não mais acusam Jesus de não ter obras. No início desse discurso, Jesus evocava suas obras a favor de si, como testemunho, junto com o Pai, da sua divindade, de que é o Messias. Eles reconhecem as obras de Jesus, não tem mais essa dúvida, mas vão acusar Jesus fundamentalmente de duas coisas: de apresentar-se como Messias e, pior do que tudo para eles, de apresentar-se como filho de Deus. Serão essas duas acusações religiosas que vão levar Jesus à morte de cruz, junto com aquela de que, no âmbito político, vão buscar convencer o Império Romano de que ele era um perigoso revolucionário. Ora, nós vemos na história de Jesus o realizar-se da história de tantos personagens que foram perseguidos nas leituras desses dias, ao longo da história da salvação, e que Deus assumiu a sua causa, que foram poupados. Por exemplo, Susana foi poupada da morte, os 3 jovens foram poupados da morte, mas Jesus, ele vai passar pela cruz, pela morte, e vai ressuscitar. Deus não poupou o seu filho, ou melhor, a humanidade quis a morte deste filho, e Deus usou dessa morte para nos oferecer a vida. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.